Aleluia, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Agora a gente tem que andar um pouquinho, né, para ver todo mundo. E eu gosto mesmo de daqui tentar olhar para você, porque nós somos corpo, nós somos família, amém? Você está com expectativa para aquilo que Deus já começou a fazer? Amém, queridos. Nós estamos cheios de expectativa e eu sei que às vezes a gente corre o risco até de cair no automático mesmo, né? Hoje é domingo, dia de culto ou quinta-feira, mas graças a Deus, que Deus é tão bom que Ele dá essa instrução, né? E a gente tem essa liturgia que possibilita que a gente vá ajustando nosso coração, conforme vai passando as músicas, conforme você ouve o testemunho dos irmãos, você dizima, você oferta e isso vai encaixando o seu coração, preparando o solo do seu coração para receber uma palavra vinda do coração de Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer uma confissão de fé. Eu não vou sair dessa noite da mesma forma que eu entrei. Eu tenho convicção que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a minha semana, o meu ano, a minha vida vai ser impactada por cada palavra que eu ouço e pratico. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Fale comigo. Abre os meus olhos. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, queridos. Eu estou realmente animada para compartilhar a palavra com você. Eu sei que o Senhor tem trazido tantas revelações, informações, inspirações do Espírito em cada culto. A gente é tão abençoado nesse lugar, porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, seja ela através de qual vaso for, né? Nós recebemos hoje a professora Ágata de manhã, foi uma bênção, amém? Quem estava aqui pôde ouvir. Quem não estava, tem no YouTube. A gente teve um culto rema hoje pela manhã. E a gente faz dessa forma mesmo propositalmente. Alguns à noite, outros de manhã, outros numa quinta-feira. Para você que de repente pode vir em alguns cultos específicos, você possa ser banhado pela unção mesmo que flui através da vida dessa escola. O maior motivo da gente falar tanto do rema aqui, queridos, não é simplesmente para a gente ter uma linda turma a cada ano. Isso, na verdade, não seria tão importante. Mas a gente entende que a palavra de Deus, quando ela é ensinada para o seu povo, isso traz libertação, traz crescimento, traz mudança de vida, amém? E esse é o propósito da escola. Então, se você não ouviu, ouça. A gente falou um pouco sobre manifestações do Espírito, que é uma das matérias do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E foi realmente maravilhoso. A gente pôde ali exaltar a pessoa do Espírito Santo e o agir de Deus que se dá na pessoa dele aqui sobre a terra, amém? Então, faça isso, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Eu vou ler esse texto em específico na versão ARA. Se você está com a sua Bíblia aí digital, você pode colocar na versão. A maioria dos textos estarão na versão ARA ou NVI. João, capítulo 4, um texto bem conhecido. E antes de eu entrar na mensagem em si, eu queria só reforçar para você, pedir essa licença aqui. Conversei com o pastor e falei, posso, antes da mensagem, reforçar um recado para você, mulher. Amém? Você está aqui? Terça-feira agora, eu não sei se você está sintonizada com o que está prestes a acontecer. Nós vamos ter o nosso primeiro Meu Momento nesse prédio. Aleluia! Nós estamos com muita expectativa, né? Quem sabe, se o tempo estiver bom, a gente pode fazer nosso café até lá fora. Olha que coisa maravilhosa. Essa igreja que tem um ambiente tão favorável para a comunhão é a nossa cara, amém? Então, eu convido você, terça-feira agora, às 3 horas da tarde. Como você sabe, nós temos o Ministério de Mulheres aqui na igreja. E a gente faz toda terceira terça-feira de cada mês um encontro com as mulheres. Algumas edições especiais são no período da noite, outras no período da tarde. Essa em específico vai acontecer nesta terça-feira. E você vai dizer, Camila, mas não é a terceira terça-feira. Sim, é porque a outra terça-feira cairia no feriado de carnaval. Então, nós resolvemos antecipar para você poder participar. Então, talvez se você aí é autônoma, ou é do lar, ou tem autonomia aí com seus clientes, com a sua agenda, tente se programar. É uma vez por mês, não é uma coisa longa, mas é extremamente impactante e edificante. A gente cresceu muito espiritualmente juntas no ano passado e eu sei que esse ano vai ser ainda melhor e maior, amém? Então você está aí convidada, é só chegar, não tem custo nenhum. É um momento onde a gente tem ali para ouvir a palavra e é uma boa oportunidade para você chamar a sua amiga aí que você está falando de Jesus, porque eu tenho certeza que ela vai se sentir muito acolhida nesse lugar. Amém, gente?
Então, fecha parênteses, João capítulo 4, verso 5. João 4, 5. Você achou? Vamos lá. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vá, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e agora o que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Só até aí, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é reveladora para o nosso coração. Não tem como nós ouvirmos a tua palavra, lermos a tua palavra com o coração aberto e não sermos de fato animados, exortados, inspirados e consolados. Nós exaltamos quem você é, Senhor. Nós exaltamos a tua palavra nesse lugar. Nós exaltamos a pessoa do Espírito Santo e com temor, com reverência, nós dissemos, Pai, abre mesmo os nossos olhos, fala conosco nessa noite. É tão bom usufruir da sua presença manifesta, Senhor, da tua palavra lançada, que nós não queremos perder nada deste banquete, Senhor. Nós não queremos deixar ou tratar com desprezo aquilo que é tão maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus eu declaro a palavra caindo no bom solo do nosso coração e não sendo furtada, mas nós vamos vê-la frutificar sobre a nossa vida a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, queridos. A grande maioria de nós conhece esse texto, amém? Então, li ele todo para a gente ter aqui um pouco do contexto. E a gente conhece esse texto porque ele é tão rico, ele é tão poderoso, que ele tem muitas mensagens dentro dele. Você pode falar sobre a importância de alcançar as pessoas para Jesus. Você pode ver como Jesus ele se movia de íntima compaixão e sempre guiado pelo Espírito Santo, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, buscando alcançar e amar aquele que Deus ama, amém? Você pode ver os dons, a manifestação do Espírito que nós estudamos de manhã, aqui nesse texto, quando ela percebe que através de um dom do Espírito, Jesus fala ali com ela, não é? E ela fala, vejo que tu és profeta. Então tem muitas riquezas dentro desse texto. Mas, quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, para que nós conversássemos nessa introdução, nesse período do começo da mensagem, eu via um conceito que ele é visto em vários versículos aqui no contexto dessa história. E o conceito que eu mais vi aqui é sobre saciedade. Diga assim, saciedade. E eu queria que colocasse o tema agora, pode colocar, por favor. O que mata a sua fome? Eu comecei a olhar esse texto e é engraçado e interessante como Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo e falando. Durante a leitura desse texto, você vai ver vários paralelos. O primeiro paralelo que você vê, que ele começa fazendo, está no verso 7 ao verso 10, ele está falando de 2 tipos de água. O primeiro paralelo que ele faz é a água natural e água viva.
No verso 7 ele fala, dá-me de beber. Ele começa com uma intenção, gente. Não era só sede natural, não era porque Jesus só precisava de um copo de água. Com certeza ele queria beber água, era quente, ele já tinha andado bastante, ele se senta ali. Mas ele aproveita aquele contexto de uma necessidade natural para começar a traçar um paralelo, uma conversa que tinha um objetivo muito explícito depois que você lê toda a história. E ele fala, dá-me de beber. E ela fala assim, ué, como que eu, sendo mulher samaritana, e você, judeu, está me pedindo água para beber? Ela já indaga ali, você é novo por aqui, ou tem alguma coisa que você não está entendendo, porque esse não é o contexto favorável para eu te dar água. E aí Jesus responde para ela, se você soubesse quem eu sou, você que estaria pedindo água. E aí ela falou, puxa, agora que a conversa ficou maluca mesmo, né? Porque é ele que me pede, eu indago, e ele me responde que ele que teria água para me dar. Mas por que ele responde isso? Ele fala isso porque ele estava falando de outro tipo de água. E aí ele continua aqui no texto. Se conhecer o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias e ele te daria água viva. E ela responde, Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo demais. Você não conseguiria tirar. Ela tinha a ferramenta para tirar a água aonde tivesse o nível do poço, porque o poço era ali, tinha já a estrutura da corda, do balde, a profundidade certa. Aonde estaria essa água viva tão mais profunda que ela nunca tocou, que ela nunca conheceu? Ela quis dizer, você nem tem a ferramenta para tirar a água básica, quanto mais a viva. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí a gente vê um segundo paralelo. O primeiro, a comparação da água natural com a água viva. O segundo, ele fala sobre uma sede recorrente e uma sede saciada plenamente. Você percebe que Jesus vai mostrando para ela que sempre vai existir duas coisas com nomes parecidos, mas que são diferentes? Amém? Você está aqui? Ele fala de sede, ele fala de água, uma sede natural, uma sede que é saciada, espiritual. Ele fala de água natural, mas ele fala de água viva. E ele também fala sobre necessidades naturais e necessidades espirituais. Veja lá no verso 16 a 24. Ele diz assim, vai lá e chama o teu marido. E ela respondeu, eu não tenho marido. E ele fala, eu sei, porque você já teve 5. E tudo mais. E ela entra nesse... E ele aproveita esse contexto para mostrar para ela que ele sabia mais do que ela imaginava. E ele fala, bem disseste, porque já teve 5. E aí ela se liga. Poxa, eu não estou falando com uma pessoa comum. E aí entra um outro paralelo. A necessidade natural e a necessidade espiritual. De repente, o que talvez tenha ocupado muitos anos o pensamento daquela mulher, sobre as decisões dela, sobre relacionamento, sobre tentar acertar, talvez ela tinha no primeiro marido o sonho de formar uma família, mas aconteceu muita coisa, a gente não sabe, conjecturando aqui, muitas coisas aconteceram e por algum motivo ela já estava tentando acertar pela 5ª vez. E ali mostra talvez uma necessidade natural dela, de tentar organizar as coisas pela própria força. Mas você percebe que quando ela vê que Jesus não é uma pessoa natural, ela sai de um assunto para um assunto de adoração. Como que uma pessoa que não era bem vista pela sociedade, tinha uma questão no seu coração, que na primeira oportunidade que ela teve de ver que ele não era um homem normal, ela não perguntou qual milagre ele poderia fazer, se ele poderia multiplicar o azeite da casa dela, se ele poderia curar o vizinho dela, mas ela falou, quer saber de uma coisa? Tem alguma coisa aqui dentro que me intriga, que é, como eu posso adorar a Deus verdadeiramente? E para nossa mente religiosa, muitas vezes chega a ser estranho que uma mulher que passava o que ela passava, teria esse primeiro questionamento. Porque eu fico me perguntando, qual seria a minha primeira questão para Jesus? A partir do momento que eu entendesse que ele era alguém muito superior àquilo que eu imaginava. Quando aquela mulher percebeu que não estava mais se tratando de algo natural,
Logo, as questões, os anseios do espírito humano começaram a ser levantados dentro dela. E ela sai de um assunto que talvez fosse difícil para ela, um assunto que talvez trouxesse uma certa vergonha para ela, um assunto que a barreira geográfica até impediria ela de entrar, porque ele nem fazia parte da questão cultural dela, afinal ela era samaritana e tinha um formato de adoração diferente. Mas quando ela percebe que aquele homem era um profeta, e depois ela entende que ele era o próprio Messias, ela faz uma pergunta sobre adoração. Então, queridos, nós vemos nesse texto que o Senhor Jesus vai construindo uma narrativa onde ele traz os paralelos do natural e do espiritual. Do natural e do espiritual. Sabe, o Senhor Deus não ignora o fato de que nós somos um corpo e temos um intelecto, amém? Foi Ele que nos criou o trino. Somos um espírito, habitamos dentro de um corpo, possuímos uma alma com sentimentos, com razões. Mas nesse texto ele começa a trazer o entendimento para essa mulher que algo aconteceria quando ele cumprisse o plano redentivo. Até então, queridos, tudo que acontecia na face da terra, mesmo da parte de Deus, era de fora para dentro. O Espírito Santo vinha sobre os reis, os sacerdotes, os profetas, ele falava ao seu povo, descia maná do céu, mas você percebe que não era uma mudança interior. A mudança interior, de fato, aconteceria quando Jesus morresse naquela cruz, ressuscitasse, subisse aos céus, nós pudéssemos nascer de novo, e então o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Jesus, enquanto estava na terra, ele trazia muitos paralelos das coisas naturais e das coisas espirituais. Por que ele fazia isso? Porque ele estava anunciando um novo reino. E esse novo reino que nós fazemos parte é um reino espiritual. Mas quantos sabem que para você ensinar algo, muitas vezes você precisa passar por uma transição. E nesses 3 anos, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, ele estava preparando tudo para aquilo que viria a acontecer. Então ele ia ensinando, ele ia trazendo realidades. Por que ele falava por parábolas? Porque nós não teríamos capacidade de entender, sem nascer de novo, coisas espirituais. Então ele começa a fazer uma transição. Não é assim que acontece com a gente quando é criança. Muitas vezes antes de andar você engatinha, não é? E se não engatinha, você aprende a andar se escorando nas coisas. Sabe, o ser humano ainda não havia nascido de novo, ele era morto espiritualmente. E porque era morto espiritualmente, ele precisava entender as coisas espirituais. Quando Jesus falava, meio que se apoiando, meio que engatinhando, meio que tentando se levantar para compreender. O que é isso? É o que Pedro diz, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou se só você preenche o íntimo do meu coração? E Jesus ia trazendo esses paralelos, a gente vê bem no diálogo, por exemplo, de Nicodemos, quando Nicodemos, um mestre da lei, procura Jesus para falar mesmo sobre novo nascimento, e Jesus responde para ele, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Ele estava de novo falando, ei, existe diferença entre você só ser um homem natural, de você ser um homem espiritual. Essa é uma das coisas que a gente aprende, inclusive, na escola bíblica, no centro de treinamento bíblico, sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E aquele que não nasceu de novo, ele é natural. Ele simplesmente vê as coisas como elas são e julga tudo a partir de como elas são. Mas aquele que nasce de novo, a Bíblia fala que eu e você hoje somos espirituais. Vamos continuar o texto no verso 26, a gente não leu ainda aí de João 4, diz assim. Quando ela fala que sabe que o Messias viria, Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos que se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que você fala com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, coma. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querido, sabia que não era todo mundo que de cara sabia que Jesus era o Messias? Ele revelou para aquela mulher. Ele revela para aquela mulher, ele diz: sou eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Já pensou o susto? Ele fala isso para ela. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a conversa toda começou porque aquela mulher saiu num horário muito ruim para pegar água, que era, horário do sol. E essa conversa com ela meio que termina com ela deixando o cântaro, que foi o motivo dela ter chegado lá. E isso me fez ficar encucada pensando sobre isso, porque ela poderia muito bem, já que eu vim aqui, uma cabeça prática de alguém que tem uma rotina agitada, o que você ia pensar? Eu que não vou perder a viagem, eu vou levar água, já que eu vou voltar. Não é assim? Pensou, você vai lá para o Brás, sei lá, comprar um tecido para alguma coisa. Aí você encontra uma coisa tão especial que você larga o tecido e volta sem nada. Não tem lógica. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade correndo. Queridos, eu tenho que te falar algo. Ela tinha uma sede natural, mas aquilo perdeu o valor quando ela encontrou algo que matou a sua sede espiritual. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: o que tem matado a nossa fome? Sabe, Deus não quer que ninguém morra de sede. Ele até concorda que você compre sua garrafa e beba aí seus 4, 5, 3 litros por dia. É necessário, amém? Às vezes a gente nem gosta tanto e coloca lá a meta, para não esquecer, porque é necessário. Mas algo aconteceu com aquela mulher, a ponto de que algo muito importante meio que perdeu o valor. E eu acho engraçado que os discípulos chegam e eles veem que é uma situação estranha. Eles falam: ixi, uma mulher falando com o mestre sozinha, nesse contexto, mas eles não têm muita coragem ali de indagar, porque era o mestre. E eles ficam na deles, mas alguma coisa incomodava eles, porque eles foram, e Jesus só ficou sozinho, porque ele estava cansado, ele já tinha ministrado e tudo mais, feito as viagens. E aí eles saem para pegar comida. E quando eles saem, a primeira coisa que eles querem fazer, quando eles voltam, aliás, a primeira coisa que eles querem fazer é, primeiro eles julgam a cena, mas não falam, mas depois disso vamos suprir a necessidade do mestre. E eles dizem: come. Existia um cuidado real sobre o fator natural de Jesus. Ele precisava se alimentar. Mas a resposta que eles não imaginavam receber é que Jesus disse: eu já comi. Parafraseando, eu já comi. Uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. O que era mais importante do que comer quando você está com muita fome? O que era mais importante de beber do que água quando você está com sede? O que era mais importante para comer quando você tem fome do que a comida? Entende? Existem aspectos naturais que permeiam nossa vida e Deus sabe disso e Ele mesmo criou. Deus, queridos, criou a gente no Jardim do Éden. E eu já falei sobre isso. No Éden não tinha só ali uma cápsula com todos os nutrientes. Ele mesmo fez diversidade de fruta, de comida, de folha, de bicho, de tudo. Ele gosta que você tenha o seu gosto. Por exemplo, eu amo coentro. Meu marido não suporta. Olha que coisa engraçada, individualidade do paladar. Toda vez que eu faço sopa, carne de panela, coisas que eu gosto, eu tenho que pôr à parte. Porque Deus, tão gracioso, permitiu criar coisas que a gente pode até nem gostar e outras que a gente ama. Então Ele sabe, foi Ele que criou as suas necessidades naturais. Mas esse texto aqui está me mostrando que Jesus dá uma resposta muito interessante. Eu já comi. Havia algo que saciava tanto o Espírito de Jesus, que algumas questões naturais ficaram secundárias. Esse texto não está mostrando que Jesus, depois disso, então, Jesus, depois de evangelizar aquela mulher, depois de falar a revelação da adoração, nunca mais comeu até a sua crucificação. Sua Bíblia fala isso? A minha não.
Ele comeu num outro momento. Mas aquilo perdeu a importância naquele momento. A fome, a comida, é totalmente relacionada à nossa existência. O que comemos nos torna capazes de sobreviver. Você percebe isso? A comida, ela está totalmente relacionada a isso. E você vai entender que eu não estou falando só de comida, amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque aquilo que você come é o que te mantém de pé, não é? A sua qualidade de vida não é relacionada àquilo que você come? Agora que a gente está grandinho, a gente já entendeu, né? Às vezes a teoria e a prática dão uma bugada. Mas teoricamente a gente já compreendeu. A criança não sabe, ela está com fome, ela fala, mãe, ela quer tanto comer a bala que ela fala, eu estou com fome, me dá uma bala. Aí você fala, come uma banana. Ah não, era fome de bala. Não era fome, né? Era vontade. Mas a comida, a fome, ela está relacionada à nossa existência. Mas quando a gente fala de uma fome pelas coisas de Deus, é uma coisa muito individual. Eu não consigo necessariamente causar em você toda a fome de Deus que você pode ter. E eu não estou falando de uma necessidade, porque se você já nasceu de novo, eu sei que você é saciado em Cristo. Mas é necessário que a gente tenha essa vontade de entender quem nós somos em Deus, quem Ele é para nós, em nós, o que Ele tem para a nossa família e para a nossa vida. E sabe, existe um perigo muito grande quando a gente mata a nossa fome com a coisa errada. Nesse século que nós estamos, a gente tem fácil acesso a tudo. Então, se você quiser comprar uma coisa agora e você não vai fazer isso, você entra no Mercado Livre e você compra. Se você quiser comer uma coisa agora, você sai daqui de fininho, não vai comprar, né, lá no Café Comida, que vai ser muita cara de pau, aí você sai, come uma... que agora não é hora de comer. Mas se você quisesse, você comeria agora. Se você quisesse viajar hoje, você vai no aeroporto, compra uma passagem e viaja. Não é assim? Ou põe gasolina no seu carro. Por que você está falando isso, Camila? Porque antigamente, quando você queria comer, você precisava caçar. Não tinha nada que conservasse o alimento. Se você quisesse viajar, você tinha que se programar, pegar o cavalo, o jumento, pensar. Dava tempo de você raciocinar se era isso mesmo que você queria. Se você quisesse uma coisa nova e você não tivesse o dinheiro, você podia permutar na feira, que ia acontecer na sexta ou no sábado, dependendo do período da história. E você pegava alguns itens seus e permutava para conseguir o que você queria. Dava tempo de pensar. Mas agora, às vezes o nosso espírito está clamando pela palavra e pela comunhão com Deus. Mas às vezes a gente não dá aquilo que Ele pede e aí a gente fala, ai, quer saber, estou tão desanimado, deixa eu comprar uma blusa. Estou tão estressado, vou comprar uma trufa. Estou tão chateado. Amiga, vê se você consegue me ajudar. O que você pensa sobre isso? Tá fácil saciar com qualquer coisa. Existe um perigo muito grande, queridos, quando a gente quer saciar a nossa comunhão com Deus com coisas naturais. Às vezes você acha que a tristeza é porque ainda não achou a esposa dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos. E aí você casa e você vai ver que o seu marido e a sua esposa não vai suprir todas as suas necessidades. Por melhor que ele seja, ele pode ser, ou ela, pode ter muito dinheiro, pode ser muito gentil, pode ser maravilhoso, pode ser o príncipe encantado. Tem coisas, queridos, que é só entre você e o Espírito Santo. E eu peguei aqui uma história, você nem precisa abrir, mas você pode prestar atenção. Em Gênesis, no capítulo 25, no verso 27 ao 34, diz assim: Os meninos cresceram.
Esaú tornou-se caçador habilidoso. Gênesis 25, 27. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças, Rebeca preferia Jacó. E certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, diga assim, faminto. Voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú um pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, se naturalmente falando não tem dieta que não tenha consequência na nossa vida, imagine espiritualmente. Ou você acha que o lanche do domingo à noite vai te deixar supridíssimo todos os dias da sua vida? Quando nos acostumamos a comer somente para o nosso natural, saciar os nossos desejos com planos, conquistas, comida, trabalho, sentimentos, relacionamentos, há uma consequência. Quando tudo o que nós comemos é para suprir essas coisas. Nós vamos ter uma dieta que talvez te supra em muitos prazeres, mas vai ter uma consequência muito complicada na minha e na tua vida, que é a consequência que Esaú teve. E às vezes, como a gente está nessa era do tudo rápido, a gente não viu a consequência aqui e agora. Então a gente acha que está tudo bem. Mas sabe por que a gente acha que está tudo bem? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente tem uma vida onde a gente só sacia os desejos naturais é o desprezo pelas coisas espirituais. Às vezes você está ensinando, você está pregando, você está pastoreando, você está compartilhando. E é como pérolas a porcos. Você está conversando às vezes com uma pessoa ou numa situação e parece que aquilo para ela não tem a menor importância. Sabe por quê? E eu vou usar essa expressão que eu sei que é um pouco forte, mas você vai entender. Se você for pai e mãe, você já deve até ter usado. Quando eu desprezo as coisas espirituais porque eu só como do natural, eu estou acostumado a só comer porcaria. Quando você só come muito, vou dar um exemplo natural, você só come salgadinho, danoninho, Yakult e tudo mais. E aí você vai e você, de repente, comeu uma fruta. Aquilo não é tão doce, não parece tão saboroso. Aí você come uma salada, não parece tão bom. Aí você come talvez uma proteína ali mais elaborada, não parece tão gostoso. Mas não é que não é gostoso, é que o seu paladar está acostumado com as outras coisas. Você matou a fome, mas você matou a fome com a coisa errada. Então às vezes a gente está triste, a gente compra, a gente come, a gente briga. A gente está cansado, a gente rola o feed. Dopamina, dopamina, dopamina. A gente está desanimado, a gente acha que, não, deixa eu dormir. A gente está com medo, a gente se esconde. A gente está decepcionado, a gente se isola. E a gente vai dando tudo que a gente quer. É como se você dissesse para o seu filho, entra aí na despensa, pega o que você quiser. É isso que a gente faz com a nossa carne, com a nossa alma às vezes. Entra aí. Pega o que você quiser. Vai resolver. Pelo menos você para de sentir isso que você está sentindo. E muitas vezes são coisas lícitas e boas. Mas a longo prazo, algo lícito e bom, que só supre o seu natural, não vai te saciar. No âmbito da nutrição, isso chama, se eu não me engano, caloria vazia. Você escolhe qualquer... É isso, Nath?
nutricionista, gente. Apesar de fazer maravilhosos cookies. Orgânicos. Existe como você se alimentar sem ser da coisa certa. E às vezes a gente está tudo ali tão equilibradinho no nosso prato da vida. E a gente faz tanta conta, porque tem que encaixar tudo, né? O tempo com a família, a igreja, o treino, o trabalho. Mas sabe, gente, vai ter dia que você vai ter que pôr menos das outras coisas e mais daquilo que o teu espírito está pedindo. A Bíblia fala mais para frente que Esaú se arrepende amargamente, porque depois ele é passado para trás de novo por Jacó. O pai vai morrer, é uma família complicada, né? Já tinha vários poréns aqui, né? Pai e mãe não tem preferência, não tem que mentir, não tem que enganar, e aqui a gente tem vários exemplos ruins. Mas Jacó engana de novo Esaú. Então ele perde o direito de primogenitura, que ali na questão do conceito da velha aliança era extremamente importante. Ele ia ter acesso a tudo, a toda a prosperidade da família, a toda a administração daquilo. E depois ainda, quando o pai morre, Jacó se passa por Esaú e ele é passado para trás mais uma vez. E ele se arrepende amargamente. E eu fico pensando isso. Quantas vezes nós estamos em circunstâncias da nossa vida simplesmente porque não paramos para ouvir o Senhor? Não consideramos as coisas espirituais na sua devida importância. E aí depois a gente é o primeiro a dizer, Senhor, eu não sei porque essas coisas aconteceram na minha vida. E Deus, sempre bondoso e misericordioso, fala, vem meu filho, se levanta, vamos começar aqui de novo, vamos seguir em frente. Mas sabe, muita coisa pode ser evitada. Em 1 Pedro, no capítulo 2, de 2 a 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ele está falando aqui de um desejo. Você já viu uma criança quando vai mamar e ela está com fome? Tudo que você coloca perto da mãe, ela acha que é o peito. Se colocar o cotovelo, ela vai mamar o cotovelo. Você já viu uma criança com fome? Ela deseja aquilo. Ela deseja. Quando ela olha, ela fala, é o leite da minha mãe, é o cheiro do leite. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Sabe, às vezes, queridos, o momento de adoração começa, você precisa estar conectado a ponto de pensar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que me alimenta, é isso que eu necessito, para não ficar com essa vida, seguindo simplesmente os meus sentimentos. As minhas paixões, as minhas tristezas, as minhas decepções, o que tem matado a sua fome, o que tem regido a sua vida, vai muito do que você come, querido. Ele fala, deseja de coração. E eu acho interessante porque às vezes a gente não lê o texto com a devida atenção. Porque ele não está falando para você desejar algo que você nunca comeu ou provou. Em casa, geralmente a gente aplica uma regra, acho que em todas as casas, que é o seguinte: o filho fala, eu não gosto, não quero. Você fala, você só pode falar que não gosta se você já... Então, às vezes a gente fala para eles, você tem até o direito de não gostar, mas primeiro você tem que exercer a sua função de experimentar. Porque depois que você experimenta e você vê que é bom, você vai desejar comer de novo. Esse texto está nos dizendo, ei, desejem o alimento puro, o leite puro, espiritual, para que você cresça para a salvação. Por quê? Agora vocês já provaram, vocês já sabem que o Senhor é bom. Não tem sentido. Agora vocês já provaram, não tem sentido mais ficar longe disso. Abre por favor sua Bíblia em Mateus no capítulo 4. Mateus 4:1. Você achou? Só texto aqui conhecidíssimo hoje, hein? Mateus 4:1. Vamos lá. Então,
Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu estava estudando sobre esse tema, e eu estava lá no texto da Samaritana, veio o texto de Esaú para mim, falando justamente sobre alguém que desprezou um princípio espiritual, porque considerou uma necessidade natural. E quando a gente está com fome e a gente não está se alimentando da coisa certa, qualquer coisa serve. E a gente começa a desprezar o que é importante. Não, eu quero tanto ter um marido, uma namorada, que tudo bem se ele quiser fornicar, né? Pelo menos eu não vou ficar solteira. Não está tudo bem. Você está corrompendo um princípio. Ah, não, mas eu preciso tanto de dinheiro que tudo bem se isso estiver errado. Deus me entende, Ele sabe. Não está tudo bem. O que está matando a sua fome pode ser uma porcaria para o teu espírito. E aí a hora que você precisar se levantar em Deus, você vai falar: não estou entendendo por que eu estou sem força. Porque você precisa comer a coisa certa, para poder fazer a coisa certa. Porque a nossa carne não quer, querido. A nossa carne quer se contentar com as paixões desse mundo, porque elas são boas para o momento. E quando eu li esse texto e veio o texto de Esaú, na mesma hora era como se descesse um fax, né? O fax é antigo, hein? Um e-mail, um direct. É que o fax eu acho que dá mais a ideia, né? Porque ele saía folhinha assim, eu acho que parece mais do que a gente está falando. Na mesma hora que eu pensei em Esaú e o que ele tinha feito, veio Jesus no meu coração. Queridos, quem estava com mais fome naturalmente? Alguém que se cansou muito com uma caçada de um dia, ou alguém que não come há 40 dias e 40 noites? Não é tanto sobre o porquê estamos com fome. Não é tanto sobre a nossa necessidade. Não é tanto sobre o nosso sonho pessoal. É muito mais pelo tipo de dieta que temos. Esse texto de Jesus está falando que ele vai, levado pelo Espírito, ao deserto, aonde ele vai ter um momento ali profundo de consagração ao Senhor. O Espírito sabia que ele seria tentado pelo diabo. E o diabo, ele vem justamente nessa hora, onde ele passa por aquele momento de consagração. Na cabeça do príncipe deste mundo, o que ele faz? Bom, Jesus está 40 dias sem comer, eu já vou começar logo pela necessidade natural. Você não transforma isso aí em pão. O que ele se esqueceu é que Jesus se absteve de necessidades naturais, mas para ter um nível de consagração muito maior. Então, quando uma necessidade natural confronta Jesus para que ele faça o errado, ele logo diz: está escrito. E ele escreve, ele diz o que está escrito, justamente o que estamos conversando agora. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: ei, se eu transformasse essas pedras em pães, isso mataria a minha fome. Mas não é só essa fome que eu tenho. Se eu fizer isso, eu vou estar comprometendo, porque a minha vida depende muito mais da palavra que sai da boca de Deus do que do pão dessas pedras. Um despreza o princípio, o outro responde com a palavra. Obviamente, a condição espiritual de Esaú era muito inferior. Não só porque Jesus era o próprio Deus encarnado, mas porque Esaú não tinha nascido de novo como eu e você, não tinha o Espírito Santo como eu e você. Ele não era um homem espiritual, mas em contrapartida, ele era um homem que nasceu no meio da tradição judaica. Ele sabia o que era o conceito da primogenitura. Se a gente resolver matar toda a nossa fome, queridos, com qualquer tipo de impulso, de pensamento, de sentimento,
com coisas que afaguem as nossas razões, as nossas justiças, os nossos desejos, a gente não vai conseguir se alimentar da coisa certa. E aí vai começar a vir as consequências da nossa dieta carnal. Porque quando a gente quer resolver tudo pela carne, a gente faz cada cabeçada. E o abismo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E depois você fala, meu Deus, eu nem sei como foi que isso aconteceu. Porque a gente não percebe. É literalmente como a dieta natural. São como os quilos da balança, que se você não tem, o dia você pensa e fala, meu Deus, como foi que esses 10 chegaram até mim? Me parecia que era só um bombonzinho, tão inocente. Esses dias eu vi, uma nutricionista colocou, entenda, eu estou dando esse exemplo, eu não tenho formação, nem sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu estou trazendo porque é um exemplo didático. Ela colocou um prato cheio de morango, até tinha leite condensado assim, para ficar mais gostoso, e 2 paçoquinhas no outro prato. Ela falou, você não entende, você fala, eu engordo, mas eu como pouco. E aí ela falou, o pouco eram as 2 paçoquinhas. Só que a quantidade de morango era equivalente às 2 paçoquinhas, porque o morango era melhor, de melhor qualidade, era uma fruta. Então ela podia comer mais. Entenda, é o mesmo princípio. Estamos ali precisando de ânimo. Ai, Senhor, eu quero servir o Senhor na igreja, não sei o que, esse ano, mas não estou conseguindo. Mas na primeira coisa, querido, você vai ler umas coisas nada a ver, ouve coisa nada a ver, debate assunto nada a ver. Aí na hora que você precisa, você está cheio de nada a ver. Aí você fica, eu não sei, Senhor, eu não sei por quê. Eu sei. Deus sabe. Esses dias eu estava, Senhor, não sei porque. Vai orar em línguas, Camila. Vai se levantar no Senhor. Vai se encher da coisa certa. Não é mais teu pai e tua mãe que escolhe a sua dieta, não. Não é o seu pastor, não é seu líder. Não é ninguém, é você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, esse culto é para a gente ficar animado, para a gente entender o que mata verdadeiramente a nossa fome, e nós não sejamos crentes subnutridos. Não é bizarro pensar que num século como o de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa, ainda existem pessoas que morrem de fome? Não chega a ser um absurdo. A gente vê que o sistema do mundo é tão falido que mediante a tudo isso você vê em outros lugares pessoas que estão subnutridas. Não é triste, não é revoltante, não é? Você fica, meu Deus, como pode isso? Sabe, espiritualmente nós temos tantas versões de Bíblia, todos os estilos de música, YouTube, igreja, ar-condicionado, cadeira, irmão, ministério de mulher, de jovens, de tudo. Daqui a pouco o ministério do bordado, o ministério do... Tem recurso, queridos. E às vezes a gente está andando subnutrido. Ai. Sabe, a gente tem que entender, queridos. Eu sempre falo isso, eu gosto de seguir os missionários, os lugares onde o evangelho tem perseguição, as igrejas que não ficam com ladainha de discussão que não precisa. Sabe por quê? Porque tudo que elas querem é só poder se encontrar para orar. Sai hoje desse lugar de vítima. Sua sede foi saciada em Jesus. Entra na despensa do céu e começa a provar. Não, hoje eu sei. Eu estou orando aqui, de repente você tem uma inclinação e você começa a rir pelo Espírito, a alegria do céu. Aí você tem seu momento de quebrantamento, aí você tem seu momento de leitura. E a sua carne não vai querer começar não, queridos. Porque sabia que paladar a gente refina, a gente ensina. É questão de hábito, é questão de querer.
Porque quando você quer, você faz, meu amigo. E eu tenho dito isso para mim mesma, quando eu quero, eu faço. É por isso que às vezes a gente está falando, hoje de manhã a gente falou sobre manifestações, e a professora Agatha falou sobre aquele texto de Coríntios que fala, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos um modo ainda mais excelente, um caminho que é o amor. O apóstolo Paulo ensinando para a igreja de Coríntios, ei, procure com zelo as manifestações, os dons do Espírito, e também aprenda a andar em amor, que é um caminho sobremodo excelente. E os irmãos hoje estão tão acostumados com a palavra que a gente fala, que dom, tá bom, só sentar aqui. Nem com vontade de orar por ninguém hoje não. Tá com desejo de quê? Tá com fome de quê? Você não precisa abrir, eu vou terminar com esse texto. Mas tem um diálogo ali de Jesus, no capítulo 6 de João, no verso 30, que diz assim: então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles estavam perguntando isso para Jesus. Quem que você é? O que você pode fazer aí de milagre para ver se a gente consegue crer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele povo estava procurando sinais externos, quando tudo que Jesus dizia para eles, ei, olhe para mim e a sua fome vai ser saciada. Olhe para mim e a sua sede vai ser saciada. Olhe para mim e a sua vida de ansiedade vai ser definhada. Nem sei se tem essa palavra, vai definhar. E uma vida de confiança vai surgir no teu coração. Olhe para mim, olhe para mim. Quando o medo vier, olhe para mim. Quando você estiver insatisfeito, olhe para mim. Quando você estiver invejando porque você não está vivendo o que o outro irmão está vivendo, olhe para mim. Porque o verdadeiro pão não é o pão que caiu do céu e alimentou aqueles egípcios. Por maior que o milagre fosse, a Bíblia fala que Jesus disse, o verdadeiro pão do céu é o que Deus enviou, e esse pão sou eu. O que mais te traz prazer, querido, é o que mais ocupa espaço no teu prato. Talvez o seu prato da vida tenha de tudo. Tudo coisa boa, coisa lícita, mas quase não tem nada a respeito de Deus, da companhia dEle, do Espírito, da Tua Palavra. O Salmos 37, verso 4 e 5 é um texto que a gente precisa aprender, queridos. E a gente precisa aprender a encontrar prazer na coisa certa. Você pode ficar de pé, eu vou ler ele para você já de pé. Para você já engatar aí a sua marcha. Para se deleitar um pouquinho no Senhor. Em Salmos 37, 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eu me perdi no meio de tantos textos que eu podia colocar nessa mensagem. De tantos textos que falavam sobre como nós podemos dar importância às coisas de Deus e ver a bondade e o cuidado dele sobre nós. Nós não estamos vendo muitas coisas na nossa vida porque estamos com a dieta errada, comendo errado, fazendo errado. E eu não estou falando do natural, não é sobre isso. Deleite é encontrar prazer, tenha prazer. No começo vai parecer que nada está acontecendo.
Eu gosto muito daquela expressão que Jesus disse para os incrédulos ali perto do milagre de Lázaro. Senhor, eu vou falar com você aqui, em voz alta, mas eu sei que você sempre me ouve. Sabe, às vezes você precisa falar isso para você. Senhor, eu sei que você sempre me ouve. Você está me ouvindo. Eu não preciso dos sinais externos. Você é o pão que desceu do céu. Eu te desafio nessa noite, queridos, a levantar suas mãos. Levante suas mãos. Sabe, talvez você nunca tenha feito isso. É tempo de destravar o seu corpo, a sua mente, o seu entendimento a respeito das coisas espirituais e começar a se questionar. Ponha na balança, tenha senso crítico. Por que, Pai, que eu não estou tendo tanta fome assim dessas coisas? Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso mudar o que eu consumo. Eu preciso mudar o que está entrando dentro de mim. Porque existe mais. Existe mais. Existe mais nele. Levante suas mãos e adore um pouco. Diga assim: Pai, eu estou aqui para te adorar, para te bendizer, para encontrar prazer na tua presença manifesta, na pregação da palavra. Senhor, eu não quero ficar nesse lugar de desprezo das coisas espirituais, nesse lugar de desprezo, porque existem coisas acontecendo e aonde você está, eu quero estar envolvido, Senhor. Oh, eu declaro toda anemia espiritual agora, injeção de vitaminas espirituais do teu espírito, uma unção que é capaz de te alcançar onde você está e te levantar. Rocondobraba cerebra xerebra cerebra narababasto recondoloroba secendreba stekeche rakandaba sekeche ruconoma. Eu estou te salvando nessa noite, assim diz o Senhor. Rakandaba sekedrebarase. As suas frustrações não são a definição do que eu tenho para você. Rakandamastokoche. Raka, é tempo de se aprofundar na palavra. Rikonomanaste e de perceber, de começar a interpretar as coisas que eu estou te dizendo. Eu não sou um Deus enigmático, eu não sou um Deus que não quer ser conhecido. Se você está aqui nessa noite, é porque eu, o seu Deus, te trouxe aqui. Eu declaro em nome de Jesus um ano diferente de todos os outros anos que você já provou na tua vida. Não por causa do número 2026, não por causa desse lugar, não por causa de nada disso, mas porque existe mesmo da parte do Espírito um desejo de te incendiar por dentro, um desejo de te incendiar por dentro, de você dizer: Pai, como é bom tocar de novo no primeiro amor, como é bom me lembrar, como é bom me lembrar daquilo que você fez por mim. Você pode dizer: Santo, 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 Santo. Exaltado, exalte a Ele agora com as suas palavras. Digno, Pai de amor, Santo, adorado, exaltado, bendito Deus, exaltado Senhor. Declaro pessoas que estavam travadas, que não oravam mais em outras línguas, elas vão receber novas línguas. Mas meu casamento não está ainda como eu queria, o dinheiro não está ainda como eu queria. Queridos, você tem algo mais precioso do que todas essas coisas. Você tem Jesus. Não será roubada, não. A boa parte não será roubada, não.
Queridos, eu não posso adorar por você. Só você pode dizer palavras para Deus que fluem do seu coração. Ele é teu Pai. Pai, perdão, porque às vezes a gente quer resolver as coisas fugindo delas, não pensando sobre elas. Cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Só a igreja, eu estou. Enquanto você adora ao Senhor, talvez você tenha entrado aqui e você crê em Deus no seu coração. Você sabe que existe um Criador, um Rei, um Senhor. Mas a Bíblia diz que para nós recebermos salvação e temos o nosso nome escrito no livro da vida, é necessário dizer: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício, eu recebo o teu perdão, escreve o meu nome no livro da vida. Se você nunca fez essa oração tão simples e hoje você entendeu, é isso que eu preciso fazer então, para ter Deus como Pai, para ter certeza que eu sou salvo, sim, só isso. Porque não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer de bom, porque pelo que você viu, a gente ainda está aprendendo bastante. Mas, se você entendeu que você quer Deus como teu Pai e o teu Salvador, você precisa dizer: Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Ninguém vai até o Pai se não for pelo Filho, Jesus Cristo. Se você nunca fez essa oração e você deseja fazer isso, eu não vou te chamar aqui no palco, eu só peço que você levante sua mão direita bem alto, para que a gente possa orar com você. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja hoje fazer? Dizer: sim, Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não conheço a todos. Se houver, levante sua mão direita bem alto, para que a gente possa orar com você. Há alguém? Se você está aqui, tem alguém aqui com a mão levantada? Amém. Se o Senhor puder vir aqui na frente, nós queremos aqui embaixo mesmo orar com você. Se você está aqui e você estava longe dos caminhos do Senhor e você entendeu: Pai, esse lugar não é para mim, eu preciso estar no lugar onde a minha fome foi saciada, em Cristo. E você quer se reconciliar, Deus não tem condenação para você, mas Ele tem uma festa para o filho que volta. Há alguém hoje que quer se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão direita bem alta para que eu possa ver. Se houver, queria quebrar um pouco o protocolo. Vi, você pode vir aqui, por favor? O Vitor vai orar com o Senhor. Você está feliz, queridos? Há alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? Amém. Vem aqui na frente, meu amor. Vem cá, Fê.
se reconciliar com o Senhor, tome uma decisão de qualidade na sua vida, querido. E essa é a principal, estar com Deus o tempo todo. O tempo todo, Ele te guiando, te inspirando, cuidando de você. Se você estava longe dos caminhos do Senhor, faça algo por você hoje, se reconcilie, se arrependa do que ficou para trás e receba dele a oportunidade de uma nova estação. Alguém? Se você está aqui, você precisa de oração para cura, está com alguma dor, com alguma enfermidade, dores no corpo, uma enfermidade física ou na mente, você pode vir aqui. Nós cremos que o nome de Jesus é poderoso para curar. Se houver alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E por último, e tão importante quanto, nós cremos aqui na igreja na segunda experiência após o novo nascimento, que é o batismo no Espírito Santo. Revestimento de poder. O Espírito Santo, se você já nasceu de novo, está dentro de você. Mas o revestimento de poder é o transbordar, é a unção sobre você. E uma das evidências é você falar em outras línguas. Então, se você nunca foi batizado no Espírito Santo, é necessário para que você possa cada dia mais edificar o teu espírito, matando mesmo as vontades da carne, se enchendo do Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Outra vez vos digo, enchei-vos do Espírito. É uma coisa que nós fazemos, é necessário, é para todos, é para todo filho. Não tem dia especial, queridos, é para o dia que você quiser abrir o presente. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar aqui por 3 pedidos de oração. Regina Célia, cura de esquizofrenia, está internada. Patrícia Vieira, Wagner Silva Vieira, minha irmã com depressão, vive no álcool e está tendo brigas familiares, questões familiares. Ride Maria, leucemia. Você pode estender suas mãos para cá com intensidade. Pai, nós apresentamos agora a vida da Regina Célia e da Ride Maria, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos porque elas estão aqui com quadros de enfermidade, Pai. Mas não tem nome que esteja sob o nome de Jesus. Nós declaramos sobre elas, Pai, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito de vida operando, Pai. Toda sentença de morte, Pai, toda sentença de perturbação, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos elas livres, livres de toda dor, de toda enfermidade, de tudo aquilo que possa ser influência maligna. Pai, nós declaramos liberdade, Pai. Livres em nome de Jesus e saradas para a Tua honra e para a Tua glória. Nós não estamos lá para colocar as nossas mãos, mas o poder do nome de Jesus é suficiente. Em nome de Jesus nós declaramos cura. Nós oramos agora pela vida da Patrícia, Pai. Ela tem enfrentado um quadro de depressão, um quadro de alcoolismo e consequentemente brigas na família. E nós sabemos que esses não são os seus planos para a vida deles. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, um lar restaurado, uma mente restaurada. Tudo aquilo que oprime, que vicia ela, nós declaramos ela livre e liberta. Em nome de Jesus eu creio no Teu poder operando sobre eles, Pai. Salvação chegando e a Tua palavra, Pai, levantando essa família. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Você pode só levantar as suas mãos e agradecer a Deus pela palavra que você recebeu. Pai, nós não vamos nos esquecer. A Tua presença em manifestação supre o nosso interior, nos levanta, nos motiva, nos tira desse lugar, Pai, de mesmice, de murmuração, de reclamação. Eu creio, Pai, num ano diferente sobre nós. Obrigado, porque nós não vamos mais ficar comendo só do que é fácil. Nós vamos acessar, Pai, aquilo que é de graça, a Tua presença em manifestação na nossa vida. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Antes de sentar, dá um abraço no teu irmão, homem com homem, mulher com mulher. Faça isso, abençoe a semana dele. E depois de abraçar, pode se sentar. Eu só vou fazer uma indicação aqui de livro. Aleluia. Eu vou fazer aqui a indicação de 2 livros abençoados. Um muito pequeno, falando sobre o novo nascimento. A Bíblia fala sobre a alegria da salvação, querido. Às vezes você fala, esse do novo nascimento é para quem ainda não conheceu Jesus. Mas sabe que é importante você saber o que Jesus fez por você sempre? Quanto mais você está com essa memória fresca, mais grato você é.
Amém? E o segundo livro, Transbordar, Vivendo Acima dos Limites da Vida, do irmão Reagan. Que coisa maravilhosa, a nossa comunhão com o Senhor vai nos fazer transbordar. Esse livrinho aqui do Novo Nascimento, além de você comprar para você ler, é um livro que seria muito interessante você ter com você, porque você pode ter a oportunidade de evangelizar pessoas. E elas, no Brasil, a gente tem a facilidade das pessoas serem muito abertas a Deus, a um tipo de crença, a um tipo de fé. E quando você começa a falar de Jesus, às vezes você não vai ter todo o tempo de falar sobre ele, mas você tem tempo de entregar uma literatura, você tem tempo de falar e presentear alguém, e isso pode mudar a vida de uma pessoa, assim como mudou a sua, amém? Queridos, é isso, sou muito grata por essa igreja, obrigado por estarem conosco, servindo ao Senhor, amém? Amo vocês.